Podástico. Podástico. Hip hip aí, meninos e meninas, começando mais uma edição do Podástico, podcast do Sol. Hoje em edição extraordinária, celebrando a vida e a obra de Eddie Van Halen, o holandês mais americano que já existiu, um dos maiores, se não o maior guitarrista de todos os tempos. Discutiremos isso aqui e celebraremos a vida e obra desse grande cara que se passou ontem aos 65 anos, vítima de um câncer na garganta. A gente resolveu fazer essa edição extraordinária para falar um pouco da história do Eddie Van Halen, a influência da sua guitarra, fazer um pouco de uma deitada em cima da discografia do Van Halen, conversar um pouco sobre esse legado incrível que o Eddie Van Halen deixou para o mundo da música, especialmente para o mundo do rock. E para dividir, né, esse tributo, aqui a gente está de Power Trio. Estamos aqui com o Júlio Cortez e com o Caio Vitoriano. Quero começar com o Júlio. O que, né, cara, como você está se sentindo, né? Acho que você é um dos três, talvez o mais órfão aí desse legado do Eddie Van Halen. Fala aí, Júlio, vamos começar esse papo. Fala, Foca, um grande abraço, abraço Caio Vitoriano, galera que escuta o Podástico, muito bom estar de volta trocando ideia com vocês. Infelizmente não por um motivo muito legal. Esse ano está sendo, apesar de, entre tantas coisas que a gente já está acompanhando, muito cruel com os amantes da música, né? A gente tem a morte de figuras seminais como Little Richard, como Peter Green, do Fleetwood Mac. Mas quando tem um acontecimento com um cara tão presente na memória afetiva como o Eddie Van Halen, mexe, né? E é um cara que eu escuto desde os meus 10, 11 anos, então, assim, realmente essa noite foi difícil de dormir. Mas vamos lá. E aí, Caio Vitoriano, como é que chegou a manchete aí em Portugal? Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje sem um oba-oba, né? Porque realmente Eddie Van Halen foi uma figura, né? É uma figura importante para o rock and roll. Eu acho que a gente até falou já do Little Richard, o Júlio já mencionou aqui. Outro dia a gente começou, né? Em maio, o Little Richard faleceu em maio. Figura importantíssima, né? Da música. Eu acho que o Van Halen também, né? Eddie Van Halen, né? E sua banda Van Halen carimbou aí, né? Eu acho que quando você vê uma foto do Van Halen, quando você vê uma foto do Eddie Van Halen pulando com aquela guitarra, você personifica você faz literalmente um retrato do que foi o rock ali dos anos 80, da passagem de página dos anos 70 para os anos 80, para aquele rock festivo, né? Como o Foca falou, ele é holandês, mas se naturalizou, vamos dizer, californiano, nem estadunidense, mas californiano. E aí era aquela coisa, né? Festa. A música do Van Halen era uma música muito para cima e por isso a tristeza também fica nessas linhas. Vamos que vamos falar mais. E pesquei a notícia num site aqui, cara, resumidamente, cheio de dados equivocados, porque eu acho que foi a pressa do cara, e depois eu peguei na Rolling Stone, né, na Rolling Stone gringa mesmo, e foi foda. E tem ironias, né, nessa passagem do Eddie Van Halen, porque no começo dos anos 90 ele foi diagnosticado com esse câncer, né, em 1990, né, e ele tratou esse câncer, foi dado como curado ali no começo dos anos 2000, 2002, mais ou menos, e depois voltou, né, a doença com força, e aí já desde o ano passado ele estava bem debilitado, assim, os amigos mais próximos já preocupados, né, com a metástase e tudo mais. E é engraçado porque ele, no meio dos anos 2000, deu uma entrevista para uma rádio dizendo que era bem possível que ele tenha pego esse câncer, né, e essa ferida com uma palheta de ferro que ele costumava tocar. E para quem é guitarrista sabe que às vezes precisa de um two-hand ali, ou de uma pegada com a mão sem ser com palheta, e o cara bota a palheta na boca. Ele acha que esse movimento da palheta na boca cortou a boca dele em algum momento,
ele não cuidou, né, nas doideiras das turnês, e isso virou um câncer que terminou matando, né? Uma coisa incrível, né? Uma ironia também, né? É, coisas que a gente só faz aumentar a lenda em volta do nome do Ed Van Halen. Júlio, você falou aqui no começo que desde criança, né, desde 10 anos, escuta o Van Halen. A minha primeira memória do Van Halen era as capas, né? As capas de discos dos caras era uma coisa absurda, assim. Isso me fez ter uma enorme simpatia pelo som da banda, por esse lance da capa, né? Tô falando aí ali do meio dos anos 80, né? Quando a banda já estava perto do fim, já não era uma banda enorme, né? Então, e com você? Como foi que você falou que logo de criança já teve acesso? Como foi essa primeira chegada do Van Halen para você? Antes de passar para a Júlia, eu acho que uma ironia grande também é que no mesmo dia 6 de outubro, mas sendo que do ano passado, foi o Ginger Baker que faleceu, né? Que foi para outro plano, né? Ginger Baker é baterista do Cream, banda que tocou Eric Clapton, que com certeza, não tenho dúvida, era uma referência para o Ed Van Halen. Com certeza, Caio, com certeza. Estava até dando uma olhada nas entrevistas do Ed Van Halen para fazer o podástico de hoje e ele menciona muito Clapton na época do Cream como uma das grandes referências, assim. E logicamente Hendrix também, e aí a gente fala um pouco da similaridade dos dois, assim, como inovadores, instrumento, essa coisa toda. Mas Foca, falando sobre primeiro contato, cara, eu lembro que antigamente dos maiores, acho que o principal canal para a gente ter acesso a vídeos de rock, por incrível que pareça, era o Fantástico. Então, assim, eu lembro de ter visto o clipe de Pretty Woman com os caras fantasiados de lutador de sumô, samurai, cowboy, e aquilo para molecada com aquele som, com aquela guitarra e aquele visual já teve um primeiro contato, né? Mas eu acho que a grande maioria da galera da minha idade pirou quando escutou o solo de Beat It, Michael Jackson, que foi em 82. Então, como aquilo ali tomou uma proporção gigantesca, né? E eu lembro de meu irmão comprar o disco do Michael Jackson assim que saiu Billie Jean, a gente ouvia Beat It e ouvia aquele solo e dizia que é isso que está acontecendo aqui, que instrumento é esse, que velocidade é essa. Então, eu acredito que muita gente teve esse primeiro acesso ao Ed Van Halen através do solo de Michael Jackson. Eu acredito que você também tem alguma história nesse sentido. Solo icônico, né? Que tá no Thriller, né? Esse disco do Michael Jackson que o Júlio falou. Que na verdade é um dueto, né? Essas guitarras e esses solos são um dueto do Ed Van Halen com o Steve Lukather, que era o. Eu nem sei se ele tá vivo ainda. Acho que sim. Que era guitarrista do Toto, né? Que também era uma banda grande na época, assim. Isso, para complementar rápido, assim, para passar para Caio, o Van Halen nessa época era talvez a maior banda de rock do mundo, né? Muito possivelmente a maior banda de rock do mundo, assim, né? E esse feat foi uma bomba, né? Na cultura pop, assim. E inaugurou um pouco o feat do pop com rock, que existe até hoje de maneira estratosférica aí em todos os lugares. Foca, é incrível que o 1984, o disco do Van Halen, só não foi o número um da Billboard, porque o número um da Billboard de 82 e 84 era o Thriller do Michael Jackson. Né? Então, para você só corroborar o tamanho do Van Halen naquela época. Não foi o disco número um da Billboard, porque um dos grandes discos da história do pop dominou os charts naquela época. Tanto é que o disco seguinte, o 5150, né, que saiu em 86, aí sim, já foi número um da Billboard, foi um dos discos mais vendidos, multiplatina na primeira semana, um absurdo, assim. Realmente o meu contato com a guitarra do Van Halen, do Ed Van Halen, na verdade, realmente foi em Beat It, Michael Jackson, né? E depois de um tempo, eu me lembro que eu ganhei de um tio meu um disco do Gary Moore e do Van Halen, que era o Diver Down, que é o disco que tem Pretty Woman, que Júlio falou. É um disco de 82, sendo que eu já fui ganhar, sei lá, quase anos 90, né? Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos quando meu tio me deu esse disco, né?
eu já estava numa onda, numa vibe meio indie, para já cair no buraco negro do grunge ali, mas eu escutei ali uns guitarristas virtuosos, meu pai escutava muita música progressiva, Scream, Clapton, né? A galera dos anos 60, né? E aí me pegou, né? Inclusive é o disco que me marca mais, é o disco Diver Down, que é um disco da capa muito minimalista, que é pegando o assunto de Foca lá atrás, falando das capas, né? É uma capa ali que é com o símbolo náutico, né? Dos mergulhadores, né? Uma capa vermelha com uma tarja branca, assim, na diagonal. E é isso, assim, tipo, é o disco que eu escuto mais, assim, do Van Halen. Aqui e lá eu tô escutando Secrets, adoro a música Secrets. Para mim é um pop perfeito, assim. A versão de Pretty Woman é fantástica. Gosto de Little Guitars também. Então, tem essa viagem toda, né? E eu acho que hoje em dia, ontem, o meu Instagram tava só Van Halen, tanto os stories como o feed, assim. Muita gente que eu sigo, e eu faço uma menção aqui ao Lúcio Maia, né, da Nação Zumbi, que falou lá agora que com o Van Halen mais a banda parada, né, mais parada, assim, fazendo poucas coisas, né, ele se dedicou muito à engenharia, vamos dizer, não a engenharia de som, mas a engenharia de instrumento, né, ele sempre foi esse cara de alterar, a guitarra dele é uma guitarra toda tunada, né, e aí ele hoje tem uma série de equipamentos, né, de amplificadores, cabeçotes, pedais, com a assinatura dele, com a marca lá, com aquela pintura da guitarra dele, que eu acho icônica, né? Como eu falei ontem na postagem que eu coloquei, que é a identidade visual fazendo significação com a música, né? Você vê aquele lance vermelho, cheio de tarja, de listra, e você identifica Van Halen. Quem toca, fazendo uma menção ontem, uma menção o baterista do Foo Fighters, né? O Hawkins, né? Ele toca com a bermuda que é a pintura da guitarra do Van Halen, entendeu? Então tem tanta informação do pop aí que a gente nem sabe. Essa parte do Van Halen, do Ed Van Halen, no desenvolvimento de guitarras, veio desde que ele começou, né? Ele desenvolveu o projeto próprio de guitarra, depois esse projeto foi para Music Man, que na verdade foi quem, né, deixou a guitarra dele mundial, né? E ele continuou esse envolvimento, né, com a Fender e a pintura icônica da guitarra dele, que virou muita coisa. Tinha de skate né, a roupa, tinha aquela pintura icônica vermelha, preta e branca, né, da guitarra do Ed Van Halen, saudosa agora, guitarra do Ed Van Halen. Vamos passar de assunto dessa primeira leva para a gente analisar as influências, né? A influência do Ed Van Halen e da sua banda Van Halen na história do rock, né? Eu queria citar 3 coisas que a gente pode dar uma dissecada, que é, a primeira, o Van Halen foi praticamente um dos grupos, não o único, mas um dos grupos que botou no outro nível o rock de arena, né? Era guitarrista pendurado, fogo para todo lado, muita luz. Eles elevaram o nível do rock de arena que já vinha sendo desenvolvido e que chegou no Van Halen, e aí o nível subiu estratosfericamente e todo mundo que vinha seguindo, né, essa pegada teve que levantar essa régua do grande espetáculo, né, pirotécnico que virou os shows. Eles também, junto com o David Lee Roth, né, e o visu todo desenvolvido pelo Van Halen, em capa, em show e nas fotos, também foram os precursores do hair rock. Esse hair rock aí de Motley Crue, né, de Twisted Sister e outros artistas que seguiram, né, ali rolê Califórnia, né, rolê Sunset Boulevard na Califórnia. Eles foram ali os primeiros, né, os sex symbols ali, dos Guitar Heroes, com os cabelos, né, enfarofados e cheios de laque. Ele iniciou essa parada. E eu acho também que ele deu segmento a uma coisa maravilhosa que a música rock e que a música pop nos trouxe, que são os duetos, né? Aquela dupla vocal-guitarra,
que se desenvolveu de um jeito maravilhoso durante toda a história do rock mundial, né? A gente pode citar aí os precursores, Lennon e McCartney, Mick Jagger e Keith Richards. São tantos, Peter Toshner, né, ali The Who, nessa dupla, isso veio se desenvolvendo e chegou no Van Halen com uma das duplas mais fodas de todos os tempos, Eddie Van Halen e Dave Lee Roth, seguindo esse rolê da dupla, que eu acho que acabou, né, que foi a última grande dupla do rock, se é que a gente pode chamar assim, com Axl Rose, ali junto com os seus parceiros, os seus companheiros no Guns N' Roses e tudo mais. Então eu queria que vocês comentassem sobre esses três aspectos: hair rock, rock de arena e as grandes duplas da história do rock, se é que eu esqueci de alguém. Deixa eu pegar esse gancho aí que é boa levantada de bola, Foca. Bicho, um negócio que é interessante, assim, o Van Halen mesmo se forma em 72 e os irmãos praticamente vão desenvolvendo o som. E a gente que tocou em algum momento da vida sabe como é importante essa junção quando cola bateria e guitarra, né? A unidade que isso cria e depois você só vai agregando ali vocais, baixo e produção, enfim. Mas quando você tem essa dinâmica já estabelecida, é uma mão na roda. Então os caras se juntam em 72 e o primeiro disco só sai em 78. Então esses 6 anos aí os caras dominavam o circuito de bares na Califórnia, ali em Pasadena principalmente, tocando aqueles top 40, né? As 40 músicas mais famosas, mas do jeito dos caras. Então esse som foi desenvolvido. Então quando você escuta o primeiro disco do Van Halen, eu chego a botar aí que é um dos 5 melhores debuts de todos os tempos. 5 melhores primeiros discos de carreira de todos os tempos, assim. E até hoje o som que foi tirado naquele disco ali é impecável. O tom da guitarra é um negócio absurdo, né? Então você tem ali, logicamente, todo esse tempo desenvolvendo vai acabar em alguma coisa. Então, em 78, o que é que reinava nas paradas? Punk, né? O punk britânico, basicamente, e disco music. Então, assim, rock and roll naquela época era um negócio tratado como lixo. E os caras vêm com aquilo ali, o palco já estava desenvolvido, então a influência ao vivo era incrível. E lógico, como tudo que é bom às vezes traz os seus desdobramentos de uma forma meio nefasta, deu criação aí para essas bandas metal que vieram nos anos 80, que os caras só emulavam, né? Então muita banda que pegou aquele template do Van Halen e foi derivando até rarear a essência. E outra coisa que infelizmente também deu origem é aquele virtuoso de instituto, né? Que é uma das coisas mais chatas que existe, vamos falar a verdade. Então é um prazer quando a gente vê que Ed Van Halen não sabia ler música, né? Mesmo tendo a formação em piano e tudo isso. E sobre as duplas de rock, cara, vocal e guitarra, isso é muito icônico, né? Então eles dois realmente alçaram essa condição a enésima potência, porque você mal lembra do baterista, do irmão dele, do Alex Van Halen, e do Michael Anthony, que era o baixista e backing vocal, assim, que também tem sua importância na química da banda toda. Mas uma das grandes duplas, né, de guitarra e vocal que o rock já produziu. Na minha memória falhou ali quando eu fui falar do Guns N' Roses, mas a dupla, obviamente, é o Slash e o Axl Rose, né? A gente depois pode até esticar esse assunto. Tem outras duplas, né? Tem os irmãos Oasis ali. Mas eu acho que no rock, nesse rock, né, meio arena, assim, talvez esse tenha sido o patamar final ali dessas grandes duplas de rock, né? Com Slash e Axl. E outra, né? Mal lembra do Sammy Hagar, né? Que participou do Van Halen por um hiato aí do David Lee Roth, quando saiu, né? Eles tretaram, tiveram uma confusão. E aí tem essa entrada do Sammy Hagar que fez sua contribuição, tem seu contributo e como é que se diz? Não é tão carismático. Se a gente for pegar, assim, eu não, de cabeça aqui agora, vocês falaram das duplas e tal,
Mas se você for ver uma das figuras mais carismáticas assim do rock, né? E sem dúvida é o David Lee Roth. Assim, me perdoe, né? Se eu estou falando alguma injúria, mas assim, David Lee Roth e nosso querido Freddie Mercury, né, cara? Quem são as figuras que dominam um estádio de uma maneira assim tão soberba, né? Então, acho que talvez hoje em dia o David Grohl, né, tem essa capacidade, né, de movimentar um estádio, né? Então, eu acho que fica assim a coisa do carisma. O Ed Van Halen era muito carismático. As fotos, você vê as fotos dele, ele sempre está sorrindo. Os clipes são divertidos, né? Tem toda essa questão, cara. Eu acho que o humor, né, a coisa toda deles da alegria era muito importante. Eu acho que, sei lá, para me finalizar na minha participação, eu não fui muito do air guitar, né? E essa coisa do poder rarefeito que fica, né? Depois da influência do Van Halen, que a galera, né, desculpa, eu não sou muito fã do hair rock, né? Do rock de cabeleiras, né? Mas o que fica é esse legado, assim, depois virou aquele poodle rock, né, que a galera chamou, seria bandas como Poison e tal, e etc. Mas eu acho que eu me lembrei de uma coisa que eu queria fazer uma menção, o filme de Volta para o Futuro, de 1985, tem uma cena que é muito louca, que quando o Marty McFly vai acordar o pai, ele vestido com aquela roupa de proteção nuclear, né? Aquela roupa, parece uma roupa de apicultor amarela. Ele pega um Walkman, bota o pai dele para ouvir, acorda o pai dele traumatizando com a guitarra de Van Halen, né? Isso para mim marcou muito, assim, tem na fitinha assim, é de Van Halen, alguma coisa assim do tipo. E ele coloca assim a guitarra, um solo barra pesadíssimo, e acorda o pai traumatizando o pai assim, dizendo se o pai não fizer aquilo outro, vai acontecer consequências irredutíveis, né? É isso, eu acho que o legado do Van Halen, do Ed Van Halen é impressionante, visualmente, musicalmente, e vai ficar ecoando aí na cultura do rock, principalmente, por anos e anos e anos, referência total. Complementando o rolê das duplas também, né? Pegando aí esse gancho. E já para a gente partir para o nosso final aí dessa análise da grande carreira do Ed Van Halen, teve o John Bon Jovi e o Rich Sambora também, né? Que é aquele clássico guitarrista virtuoso, fodão, bonito ali na guitarra, e o seu vocalista respondendo na voz ali. Realmente bastante icônico, e se tornou esse guitarra mais voz, né? Que nos anos 60 ali foi sendo desenvolvido e virou isso nos anos 80. Amigos, para terminar nosso podástico de hoje, onde o Ed Van Halen está posicionado no ranking dos melhores guitarristas de todos os tempos? Eu andei dando uma pesquisada aqui e ele já teve em várias posições. Na Rolling Stone ele está entre os 10, na Guitar World, que é uma das maiores revistas de guitarra do mundo, ele foi o primeiro, né? Onde ele estaria para vocês, nos seus gostos pessoais, localizado o Ed Van Halen? Melhor do mundo? Top 5? Top 10? Para a gente encerrar o nosso podástico especial Ed Van Halen, vida e obra, eu queria que a gente fizesse esse exercício de posicionamento desse holandês americano maravilhoso. Onde ele se encontra? Vamos lá, antes de entrar nessa questão aí, Foca, do panteão do rock aí, deixa eu só dar um lembrete sim pra galera que talvez não conheça tanto ou pegou uma outra faixa dos caras. Existem os 4 primeiros discos de Van Halen que foram lançados de 78 a 81. Então cada disco foi lançado de 78, 79, 80 e 81, os 4 primeiros. Então, assim, para vocês entenderem o impacto e a qualidade do que foi feito, vai lá no seu aplicativo, né, de streaming, escuta esses discos e vocês vão entender o que é que esse cara fez. Uma menção também para a segunda fase do Van Halen, que é como o Caio falou, com Sammy Hagar, né, que era um cantor solo, e aí se juntou com os caras assim que o David Lee Roth se mandou da banda.
Então também tem uma segunda fase, mais envolta em teclados, mais baladas, mas também com a qualidade de composição e um bom gosto nos solos e nos arranjos, que é sensacional. Então vale a pena também, principalmente o 5150 e o disco chamado Fuck, de 91. Então vale a pena a pesquisa. Sobre essa coisa da influência e o panteão aí da posição do Ed Van Halen, eu acho o seguinte, sinceramente, para mim, existem os caras que mudam o instrumento e mudam a percepção daquele instrumento dentro do rock, né? Que é uma das coisas que a gente fala muito aqui. Então, assim, você tem o Hendrix, para mim, que realmente revoluciona a guitarra lá nos anos 60. Depois disso, você tem os grandes guitarristas, você tem Jimmy Page, você tem Brian May, você tem Clapton, enfim, a lista vai até o final, mas você não tem caras que reinventam a guitarra como instrumento. E o Ed Van Halen fez isso. A gente mencionou aqui o cara pegar o corpo da Fender e botar a fiação e os captadores da Gibson e transformar uma guitarra no Frankenstein, e aquilo ali ser o som do cara. Ele abria os amplificadores, invertia as voltagens para fazer o som que ele queria. Então, não é só o aspecto técnico, é a invencionice do cara, é a maneira de criar o som, transformar o som que tem na cabeça, saindo ali no disco. E essa influência nas bandas e no estilo de tocar, e eu acho que é inegável. E depois dele, assim, eu acho que Ed Van Halen é o último grande guitar hero, assim, né? Você pode argumentar que o Slash seja um desses caras também, mas a influência não só no rock, mas no pop também e na coisa visual para mim é incomparável, assim. Então é isso. Baixem aí os seus 4 primeiros discos do Van Halen, bote alto e vamos celebrar a vida e a obra desse cara aí que foi um dos grandes. E é isso. Sempre bom falar com vocês. Um abraço, Caio. Um abraço, Foca. Um abraço, galera que escuta o Podástico. E vamos que vamos. Pois é, fazer essa lista de melhores guitarristas é complicado. Eu vou me colocar como uma pessoa mais polida e política, né? Foi até dar uma olhada no meu aplicativo aqui, na minha aplicação aqui de música, nas duas que eu uso. Tá, o Diver Down tá todo curtido, assim. Fui ver assim, todos têm coraçãozinho, o disco inteiro tem coraçãozinho. Isso é raro eu colocar. E, cara, eu acho que não dá para nomear assim melhores, tal, mais significativos. Eu acho que o Júlio foi bem cirúrgico na questão da invencionice, do cara que, além de ser tecnicamente muito bom, criativo, né? O cara ainda bugou o sistema, né? Mudou o sistema inteiro, fisicamente e no som também. Né? Então, muita gente mudava a rotação do disco para ficar pegando os solos, vendo aquelas coisas todas. Cara, mas se for para elencar no rock, e eu colocaria todos numa mesma mesa de bar, sem pódio, eu acho que seria interessantíssimo uma conversa de mesa de bar entre Van Halen, Jimi Hendrix, Jimmy Page, né? E ali puxando mais assim para a contemporaneidade, assim, uma figura ali, alguém do heavy metal, sabe? Alguém que um cara mais tradicional, assim, sabe? Uma figura mais tradicional ali, que pudesse colaborar ali com a discussão ali do que se fizeram com as guitarras. Até o Eric Clapton mesmo, né? Que passou gerações. Então, Ed Van Halen, Eric Clapton, né? Jimmy Page e Jimi Hendrix, né? Ali cada um ali na sua praia, mas com as suas colaborações, né? Eu acho que ficaria nesses 4 caras aí, e aí a gente poderia discutir isso no outro dia, porque eu também curto excelentes guitarristas que não tem nada a ver com essa praia aí, tipo Joey Santiago, enfim, do Pixies, entre outros. Então, um beijo a todos, obrigado. Foi lindo fazer esse programa, apesar da nossa motivação ter sido a partida do Ed Van Halen. E eu deixo um beijo para todos numa calorosa tarde de outono aqui, está um clima agradabilíssimo. Eu vou sair para almoçar hoje fora, por causa que o clima está ótimo. E com certeza nos meus fones vão ser o Diver Down do Van Halen. Um beijo em todos.
Só pontuando os meus amigos nos finalmente, sim, eu botaria o Ed Van Halen no top 5 dos maiores guitarristas de todos os tempos, tanto pela parte de desenvolvimento técnico da guitarra, como no play também, o cara era foda. Pra vocês entenderem um pouco disso que Júlio falou a respeito, o Caio falou lá atrás também, a respeito da coisa física, né, de mudar os equipamentos e tal, fazer essas guitarras Frankenstein. Ele fez uma coisa incrível no captador das guitarras, que era deixar o captador sem ser reto, um pouco para o lado, para diminuir um pouco os graves da guitarra, né, para não brigar com o baixo ali, que virou uma coisa icônica, né? Muita gente faz. O Billy Joe Armstrong do Green Day toca assim também até hoje. Não sei se as guitarras mais novas dele são assim, mas as do Duck lá atrás, que foram gravadas, também tem essa onda do captador um pouco mais envergado para diminuir os graves do bordão ali e tal. Então, que foi desenvolvido pelo Ed Van Halen. Então, assim, muitas coisas, muito legado. E foi muito legal a gente fazer essa edição extraordinária do Podástico, celebrando a vida e obra do grande guitarrista Ed Van Halen. A gente fica por aqui, tem Podástico essa semana ainda, né, com a nossa revista, talvez gravada no sábado, domingo. Bem, nesse final de semana a gente reaparece por aqui com Podástico. Valeu hoje o Power Trio Cueca, comigo Anderson Foca, com Caio Vitoriano e Júlio. A gente fica por aqui com Podástico. Valeu, abraço, fui. Podástico.